Olá, fiquei um pouquinho sumido aqui do canal, aliás, mais de 2 meses, né, desde a última postagem, aquela maratona de carnaval ali que eu fiz, e não foi nem porque eu fiz a maratona de carnaval que eu deixei de postar não. Aliás, eu tô fazendo esse vídeo justamente para contar como foram as leituras nesse período, e para contar um pouquinho o que aconteceu também, porque eu dei essa sumida e eu não quero mais fazer isso, eu quero continuar normalmente com os vídeos aqui, porque eu gosto de fazer isso, acho muito legal. Por quê? Não sei, mas acho legal, e por que não continuar, não é mesmo? Eu terminei o mestrado um pouquinho antes do carnaval, final de fevereiro. Aí eu dei essa descansada ao longo do carnaval, que no meu caso foram leituras, que era exatamente o que eu queria fazer na época. Mas depois do carnaval eu tive que retomar os trabalhos com a correção da dissertação primeiro, né? Tive sugestões ali dos professores, da banca, tive que corrigir, já tinha sido aprovado e tal, mas você tem que fazer essas correções. Fiz as correções e o artigo científico com base na minha pesquisa. Então eu precisei escrever esse artigo também. Esse período aí de 2 meses foi muito louco, na verdade, porque eu me dediquei a isso sim, essa escrita aí, nesse processo de escrever, mas ao mesmo tempo eu tinha pressão de escrever isso e não estava conseguindo fazer muita coisa. Foi semana passada, aliás, que eu entreguei a versão final ali desse artigo. E eu estou aproveitando para ler na maioria desses dias. Tá? Um livro que eu comecei a ler na hora do almoço foi esse aqui, que é um livro que eu concluí nesse período aí de reescrita e tal, e que eu li ele, pelo menos um terço desse livro eu li nesse horário de almoço. Gostei, tá? Não sei nem por que aconteceu que eu descobri que esse livro existia, li a sinopse, eu falei, me parece interessante, queria ler alguma coisa mais leve, li. E foi praticamente inteiro ali nessa hora do almoço que eu li. Então assim, gostei muito da leitura, tem uns poréns aqui que eu gostaria de comentar num vídeo específico sobre esse livro, mas nesse período todo, então, eu li Wolfsong, o primeiro livro aqui da série Green Creek, do T.J. Klune, e gostei bastante do estilo do autor, das frases mega curtas que ele usa o tempo todo, inclusive com parágrafos muito curtos, né? Parágrafos de uma única frase curtas e vários deles. Então acaba sendo uma leitura rápida também por causa disso, acredito. Eu li mais um conto, e olha que falta pra caramba ainda, mas eu li um conto do volume 3 aqui do Conan, o Bárbaro. Eu gosto muito dessa leitura. O meu negócio aqui é que essa letrinha é muito petitica. É muito pequena pra mim. Principalmente porque eu preciso, desde, sei lá, uns 2 anos, preciso usar óculos para ler de perto, sabe? Então, às vezes me dá muita preguiça de ler, e parece também quando a letra é muito pequena assim que a leitura não vai pra frente, né? Parece que ela não rende, a gente começa a ler, o negócio não vai pra frente de jeito nenhum. Enfim, mas li pelo menos um continho aqui do Conan, que tá na minha lista de leitura aí do ano. Inclusive até o momento, já estamos aqui em maio, mês 5, eu não terminei nenhuma das 12, aqueles 12 livros lá. Estou lendo vários, mas terminar nenhum. Comecei também aqui o Tartarugas Ninja, o volume 2, tá bem no comecinho ainda, aqui ó, não sei se dá pra ver. Eu tô lendo muito devagar essa história em quadrinhos, eu tô com a impressão de que eu não tô curtindo tanto quanto eu achava que eu curtia Tartarugas Ninjas. Eu lembro do primeiro volume, que eu achei bem mais ou menos. Tem umas historinhas assim muito bobas, mas tem a ver com a época, né? Anos 80. O jeito que elas foram contadas aqui não era bem o que eu estava atrás, assim, é bem diferente das memórias que eu tenho com relação aos desenhos animados, mas eu sei que elas vão mudando, eu sei que é uma pegada diferente, um pouco mais violenta e tudo mais, mas as histórias que eu tô lendo ainda estão muito bobinhas, sabe? Tá uma coisa meio, não estão pegando aquela atenção, então eu termino uma, depois eu leio a outra. Mas por falar em quadrinhos, nesse período eu também li. Eu voltei, na verdade, a ler Superman, tá, pela Panini. Voltei a assinar, inclusive, depois de uma assinatura que eu considero meio fracassada, eu voltei a assinar. Estou esperando chegar a 20, que é agora de maio, né? 18, 20 vieram bonitinhas.
E até agora, ainda é cedo, né? Sei que tem mais 10 edições aí da assinatura, assinei o manual. Mas até agora veio tudo certinho, bonitinho, sem eu ter que ligar lá para reclamar que não veio. Que foi meu problema anterior com a Panini. E desisti de assinar. Tem que ser por assinatura, porque aqui eu moro no interior de São Paulo e a cidade aqui não tem mais banca, e se tem, não tem HQs, quer dizer, não tem, tá? Não tem mais banca. Tem uma livraria no centro da cidade, que até tem algumas coisas legais. Eles costumavam ter revistas e virou um lugar assim com papelaria, presentes. Então eles precisavam sobreviver, não é mesmo? E eu tô lendo também essa aqui, ó, que eu recebi de presente ali de uma assinatura da Panini, no caso do Homem-Aranha, que deve começar a chegar agora em maio também. Homem-Aranha X-Men. Ou seja, tô apostando alto, né? Porque veio essas duas do Superman, gostei da experiência. Eu gosto de ler história em quadrinhos Marvel e DC também, que eu sempre li desde pequeno, sempre. E eu tô lendo essa aqui do Homem-Aranha, que até o momento não tô achando incrível, sabe? Então eu também tô dando uma enroladinha na leitura. Mas eu confesso que eu deixei de ler quadrinhos para ler esse aqui, ó. Esse livro aqui, mas basicamente devorei. Acho que eu li em 3 semanas. Não, 2 semanas praticamente tudo aqui, talvez alguns dias a mais. Para quem estava trabalhando no artigo do mestrado, viajou no feriado, né? Eu viajei no feriado de Páscoa, então eu não fiquei lendo, entende? 2 semanas aí é um tempo bom para terminar, porque eu curti mesmo a história. Inclusive, eu fiz uma compra que veio esse... Vou pegar o livro aqui de novo. Esse livro aqui veio numa compra que eu tinha me prometido para mim mesmo que esse ano não faria nenhuma compra de livros enquanto eu não desovasse os meus não lidos. Eu tenho muitos livros não lidos, inclusive eu quero ainda fazer um vídeo sobre esse assunto. Porque é complicado, sabe, esse negócio da gente ter não lidos. E demais, principalmente, eu acho que... Não sei, não faz muito sentido isso, na verdade não. Eu cheguei a ver uns tempos atrás um TikTok, um Reels, não sei, que falava que... Vários, na verdade. Que falava que livros não lidos na estante é tipo vinho, é você guardar vinhos. E aí quando você tem aquela, quero ler este, você vai lá e pega, e você quer uma sensação específica, um estilo, alguma coisa específica, você vai lá e pega e lê, né? E que vinha a mesma coisa, e ele vai ficando mais velho, vai ficando melhor. Enfim, na verdade essa comparação não faz sentido nenhum, tá? Não faz sentido nenhum. Livros não são vinhos, inclusive alguns ficam velhos e ficam ruins de ler, né? Se você tem... Principalmente se você conservou eles num lugar, enfim, que ele vai pegar cheiro, mofo, não é legal, tá? Outra que hoje em dia, a maioria dos livros você compra, ele chega no dia seguinte ou na mesma semana na tua casa, você compra online. Então assim, eu não vejo motivo de ficar acumulando livros não lidos. Acho que os livros que a gente leu, eu gosto de livro físico, tá? Eu realmente tenho uma preferência por segurar, ter a experiência da leitura. Se o livro é grande demais, então ele tem que ser físico mesmo, porque eu tenho que ter uma noção de aonde eu estou no livro. Tipo, eu estou no começo, na metade. Então, livro pra mim tem que ser físico. Mas isso, se a gente comprar muitos livros e não ler, é extremamente questionável. Eu ainda vou fazer um vídeo melhor sobre isso, tá bom? Então não vou entrar tanto no assunto. Mas eu acabei de pegar um que tá aqueles livros que eu comprei esse ano. Eu comprei uma leva ali que tava lendo meus, que eu fico salvando para depois, na esperança de que um dia eu não vou ter nenhum livro lido mais, nenhum não lido em casa, e aí eu sempre vou precisar comprar, e eu compro um, compro 2, sei lá, no máximo. E eu comprei esses 2, que são os 2 publicados no Brasil até agora, dessa série, Green Creek. Não sei se o terceiro vai sair, mas eu já tô querendo começar esse aqui. O que me segurou para começar esse livro foi simplesmente o fato de saber que o ponto de vista, né, a narrativa aqui é de outro personagem, então você troca o narrador e vai contar uma outra história por um outro ponto de vista que se completa com a primeira história. Então eu dei uma segurada porque eu estava muito apegado ainda ao narrador desse aqui, né, o Ox. E aqui não é mais o Ox, aqui é o Gordon que faz a narração. E eu sei que cada livro da série, são 4, né? Cada livro dessa série é um narrador diferente.
Então eu precisei de um tempo aqui antes de começar a ler, mas eu já tô quase na hora de pegar esse livro aqui e muito provavelmente devorar igual o primeiro. Comprei junto este aqui, do Vinícius Martins. Eu gosto muito daquele 1 Milhão de Finais Felizes do mesmo autor. E eu ouvi falar muito bem desse aqui também, tá? Então eu já comecei a ler, aliás comecei ontem à noite a ler, mas eu li aqui umas 2 páginas e dormi. peguei no sono. Outro que eu comprei, eu estou muito curioso para ler, eu nem tirei do plástico ainda, mas que veio no mesmo pacote, é esse aqui, ó, Alguém Sobrevive Nesta História, do Felipe não sei pronunciar, tá? Do Felipe Porroger, sei lá, a história de um adolescente obcecado pelo holocausto, por Harry Potter, pelo sexo e pela morte, e um romance hilário e desabusado. Tô curioso, todavia. Comprei também, e aliás, esse livro é o motivo de eu ter comprado os outros, porque esse aqui eu tinha comprado na pré-venda, e aí como eu comprei os outros tudo junto, então foi meio que minha desculpa. O segundo romance aqui publicado pela Nasce, do Lucas Santana. O primeiro tem análise aqui no canal, tá? Tem resenha. Esse aqui é o Sangue Raro. Essa capa é muito legal. Não sei se dá pra ver os efeitos aqui, se eu colocar contra a luz. Tá? Então você tem textura, você tem materiais diferentes. Eu acho uma capa muito bonita, inclusive. Tô super curioso. Enfim, é uma história de uma distopia. Isso aqui é uma distopia que se passa num tipo de Recife aí, de um universo paralelo, a cidade de Recife, né, de um universo paralelo. E aqui você tem personagens LGBT, você tem, enfim, 1000 coisas aqui acontecendo, magia. Tem essa questão do sangue raro aqui, que eu entendi que o personagem principal ele tem um sangue que as pessoas às vezes têm sangue com propriedades. E esse sangue pode ser usado para localizar pessoas. Tem a ver com a ditadura, e o cara, depois de 10 anos sendo usado pela ditadura, né, o sangue dele sendo usado no caso, mas precisam dele para ter sangue, né, enfim, ele escapa e aí a história começa, é alguma coisa assim. Estou bem curioso, vai entrar logo na minha fila de leituras, embora eu tenha comprado agora. E isso aqui, ó, eu queria ter comprado há tanto tempo. Isso aqui é um box da série The Dark's Rising, que eu não faço ideia de como se chama em português. Eu comprei ela em inglês, eu acho que tem 2 desses publicados em português. O próprio The Dark's Rising, né, que é o segundo aqui, ele tem uma adaptação para cinema que é bem fraquinha, mas eu conheci o livro por causa da adaptação, eu li, gostei muito. É um livro infanto-juvenil, ele é escrito aí para adolescentes, pré-adolescentes, mas é uma história de fantasia muito bem escrita, muito gostosinha de ler, e que quando eu li o primeiro, que descobri que era uma série inteira, eu fiquei muito curioso. Então, acho que no Brasil estão publicados, esse aqui que é o 2 e o 3, parece que eles não foram publicados na ordem, né? Esse aqui é tipo uma prequel que veio depois, mas na ordem temos esses 5 aqui. Quando que eu vou ler? Não faço ideia, porque somando os que estão guardados ali nas minhas coisas, eu devo ter em torno de 100 livros não lidos para mais. E se eu tenho a minha meta de ler todos, aí, né, a gente sabe que pode ser que demore pra caramba. Então é isso. Só para deixar registrado, nesse período eu também li, obviamente, né, Crime e Castigo, embora bem devagar. Eu demorei muito para ler a terceira parte, aí quase 2 meses. E o vídeo eu já gravei, já estou na quarta agora, vou começar o capítulo 2 da quarta parte. Eu tô com esse projeto de leitura conjunta no canal, então meio que pisei na bola, mas eu não tinha o que fazer, eu não estava conseguindo ir para frente nas minhas coisas, então eu precisei desligar tudo, recuperar um pouco da minha sanidade, porque eu estava com sintomas de burnout mesmo, tive que voltar para terapia por causa disso, inclusive. Fiquei quase 2 anos sem terapia, né? Eu precisei, depois que a pandemia aconteceu, um pouco depois que estava terminando já, na verdade, assim, naquele último ano, mas que ainda era pandemia, mas que as coisas estavam voltando, eu precisei voltar para terapia por causa disso, enfim, de sintomas de ansiedade, coisas assim. E eu comecei a manifestar novamente esses sintomas de ansiedade, com burnout dessa vez. Eu sei que eu estava exagerando em tudo, principalmente depois que eu defendi a dissertação, que foi muito curioso, porque terminei, né? E aí veio depois
não veio antes. Acho que eu dei aquela aliviada de certa forma e um monte de coisa que eu estava segurando veio. E demorou pra eu processar tudo. E ainda tô. Quer dizer, 2 meses, né? Tem gente que leva anos pra processar alguma coisa. Até que eu tô bem melhor em 2 meses já, tá? Ó, tô fazendo TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, pela primeira vez. E tá sendo incrível. E é isso. Eu não consegui ler um livro muito pesado nessa época por causa disso, né? E aí que entrou o primeiro Wolf Song que eu li numa tacada. Foi uma delícia de leitura. Enfim, estamos devidamente atualizados. O Crime e Castigo voltou, tá? Eu já tenho o primeiro vídeo, o vídeo da parte 3 gravado, a parte 4 eu já estou lendo. Vou gravar em breve aí, esse mês ainda, a parte 4 e a 5. Então acho que essa semana vem a parte 4. A próxima ou a outra a parte 5. Mas não quero prometer nada, porque a gente sabe que nesse processo, principalmente de saúde mental, a gente às vezes precisa se priorizar. Às vezes não, acho que sempre a gente tem que se priorizar. E o canal aqui é só um hobby. Obviamente que, né, entre eu cuidar da minha saúde mental e gravar os vídeos, tive que escolher a primeira, né? Até porque senão não tinha vídeo não. E esse vídeo saiu tão legalzinho, foi tão bom eu ter me recuperado. Acho que quem estiver acompanhando essa série de vídeos vai entender, vai ver a diferença, né? Eu estava experimentando, o primeiro foi um vlog de leitura, o segundo eu gravei, simplesmente desliguei a câmera e saí falando. E esse aí não, eu fiz resuminhos, fiz análise, anotei conforme eu ia lendo e foi muito interessante. Eu acho que funcionou melhor assim. O quarto vai ser provavelmente na mesma pegada, o quinto e os últimos, né? É isso, gente. Muito obrigado por estar até aqui comigo nesse vídeo. Se você chegou mesmo até aqui, né? Deixa aí seu like, seu joinha. Se você por acaso não é inscrito no canal e caiu de paraquedas, aproveita aí para se inscrever. Tá aparecendo vídeos aí de sugestões de outros, então continue aí sua jornada aí se você quiser gastar mais um tempinho no YouTube, obviamente, né? Priorize sua saúde mental, não fique online o tempo todo. Esse vídeo já deve ter sido longo, então vá fazer outras coisas fora da internet, vai viver um pouquinho. Mas se você quiser assistir, ainda tem sugestões aqui, certo? Muito obrigado e até mais!